Boa noite, meus irmãos. Jesus, mestre, amigo e companheiro incondicional de todos nós, graça nos damos por mais essa oportunidade de estarmos no docear acredito, agradecendo o concurso dos teus mensageiros benditos que vem em nosso auxílio. Rogamos, divinamente, que possa as tuas bênçãos em amor, paz e luz se fazer sobre toda a humanidade, alcançando o coração de todos os homens, encarnados e desencarnados, auxiliando a humanidade a dar um passo avante na era da paz, na era da regeneração. Rogamos que nos ilumine, nos fortaleça, auxilia-nos a abrir o nosso entendimento, possamos buscar em nós a boa vontade para trazer os teus ensinos para os nossos pensamentos, para as nossas palavras, principalmente para as nossas atitudes, para que busquemos a boa vontade de deixar para trás a roupa do homem velho e vestirmos a túnica dos servos, trabalhadores de tua seara bendita. Então, no nome bendito, damos início à nossa reunião. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo dos ensinamentos de Jesus, fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo A Estranha Moral, a lição Odiar os Pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, e seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. São Mateus, capítulo 10, versículo 37. As palavras são fortes, né? E nos chocam um pouco, principalmente vindo de Jesus. Antes de iniciarmos este estudo, gostaria de fazer uma proposição aos meus irmãos. Que refletíssemos sobre a seguinte situação. Ocorreram dois crimes. Os dois crimes foram assassinatos. Os dois ocorreram dentro de domicílio. Os dois foram praticados por arma de fogo. Os dois assassinos eram homens. Os dois assassinados também eram homens. O advogado de defesa era o mesmo dos dois casos. O advogado de acusação também era o mesmo dos dois casos. O promotor também foi o mesmo. O juiz também era o mesmo. E ele foi ao Tribunal Popular, Júri Popular, e que eram os mesmos. Mas um foi inocentado, foi absolvido. E o outro foi condenado
a pena máxima. Vocês acham justo isso? É justo? Esse relato é o texto. Nós agora vamos entrar no contexto. No primeiro caso, que foi absolvido e inocentado, um pai de família teve seu lar invadido por um criminoso que ameaçou a sua vida e a vida de sua esposa e dos seus filhos, e ainda lhe disse que mataria um por um e por final mataria o próprio dono da casa e começaria pelo seu filho menor. Quando ele se aproxima do filho menor, o pai de família, o dono da casa, no impulso, vai em direção a ele. Ele dispara, mas não acerta. Os dois entram em contenda física e por fim a arma dispara e aquele criminoso foi ferido fatalmente. No outro, um criminoso já conhecido de ficha longa adentra um lar também com 4 pessoas. Não só ameaça todos os habitantes da casa, mas covardemente, sem que ninguém reagisse, por trás, pelas costas, desfere e mata o dono da casa. Ao tentar fugir, o tiro tinha sido ouvido pelos vizinhos, que chamam a polícia, e ele é preso, e a partir deste relato, ele é condenado à pena máxima. E agora, parece justo ou não? O que mudou? O contexto. Então, se nós estudarmos o Evangelho simplesmente na forma literal das palavras, nós não vamos entender o Evangelho. Porque Jesus não falava para a racionalidade, mas para o coração, para que o nosso sentimento viesse à tona. E toda vez que eu tento transferir emoção, sentimento para a palavra escrita, muito se perde. Vejamos, se eu escrevesse, eu vou tentar falar sem emoção nenhuma. O nosso irmão Raimundo me dissesse assim: posso entrar? Pois sim. Esse sim é uma afirmação, uma concordância ou não? Não é uma concordância? Agora não mais com palavra escrita, mas com emoção. Posso entrar? Pois sim. Isso é um sim ou não? Não. E se eu dissesse assim? Pois não. É um não ou é um sim? Então a emoção faz diferença? Faz toda a diferença. Então muitas vezes a deficiência que fica na mensagem evangélica é que não consegue captar a emoção que Jesus quis passar nas palavras. Se nós pensarmos que do primeiro livro da Bíblia, que é a Gênesis, ao último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, sabe quanto tempo passou? Cerca de 1.600 anos. 1.600 anos. A mensagem era passada oralmente, de geração para geração dos hebreus, oralmente. O pai recitava para os filhos, que aprendiam a ouvir. E aí passava-se também a emoção. Então, se nós não buscarmos, nós não vamos entender o conteúdo verdadeiro da mensagem. O Haroldo Dutra Dias disse que, falando sobre isso, uma senhora perguntou assim: mas então eu tenho que estudar tão a fundo assim o Evangelho? Eu vou ter que aprender hebraico, vou ter que aprender grego, vou ter que aprender aramaico? Aí ele, muito calmo, falou com ela assim: não,
A senhora, quando tem uma dor de dente, não tem que se formar em dentista para curar a dor de dente. A senhora vai a alguém que tem esse conhecimento. Então, nós temos que procurar. Porque esse versículo aqui, Kardec, ao analisá-lo, também se impressionou. E Kardec era um poliglota. Francês, latim, inglês, espanhol, também grego. Mas ele pediu ajuda a um que era versado em grego e era versado em aramaico, porque não existe nenhum exemplar original de qualquer um dos livros da Bíblia, nenhum. Só existem as traduções que foram do hebraico para o grego. Então ele pediu a um que era versado nisso para melhor compreender. E o professor Pisani explica a Kardec que o termo que foi traduzido como odiar, na verdade, a tradução não estava correta, embora pudesse significar também odiar. Mas como foi colocado, ele tem um valor comparativo, que seria amar menos. Então, o que Jesus está falando? Aquele que não amar mais a mim do que a seu pai, a sua mãe, a sua filha, o seu irmão, de mim não é digno. Mas aí ele está ficando um pouco meio contraditório, né? Porque que amor egoísta esse do Cristo, né? Tem que amar mais a Jesus do que amar meu pai e minha mãe. Será que esse Jesus está pregando a deserção da família, o abandono dos pais, dos irmãos? Tem sentido isso com aquilo que Jesus exemplificou? Não tem sentido. Toda vez que não tiver sentido, nós temos que fazer aquelas 3 perguntas. Ou Jesus não falou, ou o que ele falou foi adulterado, ou eu não estou compreendendo direito a mensagem que ele está querendo me ensinar. Em todas as passagens, eu tenho que perguntar isso. O que Jesus está querendo me ensinar? Porque quando ele fala isso, nós temos que lembrar que Jesus é aquele que não só falou, exemplificou que devíamos amar como ele nos amou, que amou inclusive os seus inimigos. Então aquele que ama o seu inimigo não vai amar seu pai e sua mãe? Tem sentido isso? Eu amo meu inimigo, mas não amo meu pai e minha mãe. Não tem sentido. Então, aquele que amar tal qual Jesus ama, ama todos. E muito mais. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua filha. Então a gente vê que dentro do contexto, como que muda o ensinamento. Vamos ler mais pausadamente. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aqui é interessante que é uma mensagem do Evangelho que ela sempre se repete. Por quê? Porque à medida que se repete, favorece a nossa compreensão, o nosso entendimento. Começa o versículo com uma multidão seguindo. Ou seja, seguir Jesus do ponto de vista físico, qualquer multidão faz. Principalmente ele tendo feito os milagres que fez. Então, quem não quer receber milagre de Jesus? Quem é que não quer um alívio de dor? Quem é que não quer uma consolação? Então, a multidão que o seguia era numerosa. Nós vamos lembrar do ensinamento da porta estreita.
A porta da perdição é larga, a porta da salvação é estreita. Nós vamos ver que quando ele vai falando, a porta vai se estreitando, porque discípulo é aquele que vai seguir os seus ensinamentos e as suas atitudes. Nós, como estamos mais ligados ao orgulho e egoísmo, nós queremos servir ou ser servidos. Verdadeiramente, né, gente? Vamos tapear. Nós queremos ser servidos ou queremos servir? Nós queremos ser o que vai ser bajulado, não é muito? Ou ser aquele que vai bajular? Quem não quer ser servido? Pronto. Falou a voz da experiência. Então, normalmente, nós queremos ser servidos. Nós não queremos servir. Então, para poder ser meu discípulo, a história já foi. Para poder ser necessitado, qualquer um. A turma é necessitada. Lá está Jesus, vamos lá. Vem a turma de necessitados. Mas ele estava convocando os que querem tornar-se discípulos. Aí é diferente. Aí é diferente. Porque quando ele fala, parecendo que abandonar pai, mãe, irmãos, filhos, é uma linguagem que a gente desconhece, parece de alguém perturbado mentalmente, não parece? Se orientar para poder largar seu pai, sua mãe, seu filho, abandonando todo mundo. Jesus fazendo isso e mais. Mesmo a sua própria vida. Será que Jesus está estimulando aqui o suicídio? Você não deve ser amar a sua vida? Praticar esportes radicais, né, com risco de vida? Ou não dar valor à sua vida? Será que Jesus está falando isso? Vamos entender. Nesta hora, ele fala da vida comum que nós levamos. Da vida comum. A vida regida pelo orgulho, pelo egoísmo, pelas necessidades materiais, pelo poder, pela beleza, pelo dinheiro. Desses valores, que muitas vezes nós não damos grandes esforços nossos, de suores e lágrimas em busca disso. Então é dessa vida que Jesus está falando, de abrir mão dos meus desejos mais imediatos e dos meus desejos mais rasteiros. Eu preciso abrir mão disso. E no contexto, entre os hebreus, eles já tinham esse ensinamento de ajudar. Mas ajudar quem? Ajudar o da sua família, da sua tribo, do seu clã. Ajudar aquele que me ajuda, ajudar aquele que eu empresto para ele, mas ele empresta para mim. E Jesus está fazendo com que a gente abandone esse leque. Nós temos que ajudar a qualquer necessitado, de cruzar o nosso caminho, para sermos seus discípulos. E mais, quando ele fala aqui, que parece uma ingratidão para com os pais, e é um defeito muito grave, podemos tomar, porque Jesus não fala para corpos. Nós já conversamos sobre isso, né? Jesus não fala para corpos como nós não conversamos com terno, com vestido, ninguém faz isso. Então Jesus não falava para corpos, falava para espíritos eternos. Pai, mãe, irmãos e filhos, no sentido espiritual aqui, ele está falando o seguinte: quem é que orienta a nossa vida? Quem é que dá sentido à nossa vida? Nós que ainda trazemos muito orgulho e egoísmo, são os valores materiais. Então é o poder, é a beleza, é o dinheiro, é o conforto. Então, se nós não renegarmos os pais da nossa indiferença espiritual, nós precisamos renegar o pai é orgulho, a mãe é egoísmo. Nós temos que renegar para uma nova vida. É dessa vida espiritual que ele está falando. Não muda o sentido do ensinamento? Vamos dar prosseguimento. E quando ele fala de não ser meu discípulo, que é aquele que está se esforçando
para introjetar os ensinamentos de Jesus dentro de si mesmo e transformar paulatinamente os seus ensinamentos em atitude. E discípulo ainda não é apóstolo. Apóstolo é um degrau mais alto. Então nós não temos condição de nos tornarmos apóstolos. Apóstolo é mais difícil. Mas discípulo nós podemos. Dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso lugar de moradia, que é procurarmos levar para as nossas atitudes, para os nossos atos, esses ensinamentos que estamos gradativamente aprendendo. Prossegue Jesus. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz. O que é a cruz? Porque na nossa vida atual, eu pelo menos não vi ninguém carregando cruz, a não ser pela televisão. Na filmagem que fazia, mostrava alguém carregando cruz. Alguém carrega cruz de madeira no dia a dia? Ninguém carrega cruz de madeira no dia a dia. Então, nós vemos que Jesus não está falando no sentido literal. Não é no sentido literal. O que é a cruz e por que as cruzes são diferentes em tamanho e peso? As cruzes é o conjunto das nossas experiências vivenciadas nas nossas múltiplas reencarnações. Elas são individuais? Completamente. Completamente. Cada um tem a sua cruz. E quando ele fala de carregar a sua cruz, porque carregar nós vamos carregar, quer queira, quer não. Quer queira, quer não. A cruz está atrelada a nós. Não adianta a gente achar, olha para um lado, olha para o outro, ver se despista, sai de fininho, porque não tem jeito. A cruz está em cima do nosso ombro. Não tem como livrar da cruz. Todos nós. Mas carregar a sua cruz e segui-lo é carregar sem reclamar. Quem aqui faz isso? Sem queixar, sem reclamar. Porque a nossa cruz, quem é que fez a cruz? A nossa cruz com material pesado, grande. Foram os outros? Fomos nós. Nós podemos reclamar? Não podemos reclamar. Então, para poder carregar a cruz e segui-lo, nós precisamos de humildade, de resignação e não queixarmos tanto, não reclamarmos tanto, porque as nossas cruzes fomos nós que construímos na nossa vida imortal durante as várias reencarnações. Estava ouvindo uma palestra e a pessoa falou que ele é uma pessoa com uma vida tranquila, super tranquila, maravilhosa, não posso queixar de jeito nenhum. E que ele fez a experiência de num dia começar a notar quantas vezes ele reclamava durante o dia. Inconscientemente, ele começou a marcar, que perdeu a conta. Mesmo assim, sem a vida boa do jeito que ele tem, chegava um certo momento, ele não deu conta mais nada. De tanto que ele reclamou. Divaldo Pereira Franco nos fala que quando ele foi visitar um guru indiano que tinha uma mediunidade de efeitos físicos muito ostensiva e que esse guru deu para ele um presente que ele plasmou à luz do dia nas mãos. O Divaldo não, foi com um amigo argentino do Divaldo, e entregou o relógio para ele e falou com ele assim: esse relógio ele tem uma pequena diferença. Toda vez que você reclamar ou tiver um pensamento descaridoso, ele para. O Divaldo perguntou assim: e o relógio? Só fica parado. Porque
em pensamento, quantas vezes nós nos queixamos, quantas vezes nós reclamamos. Nós falamos aqui no estudo da semana passada que a natureza, que o ensinamento de Deus está na nossa consciência, está na natureza, para a gente poder aprender com a natureza. Basta que a gente queira, nós vamos ver que a natureza está sempre nos ensinando. E veio Jesus para nos fazer relembrar o que já estava na natureza, o que já estava na nossa consciência. Nós ainda comentamos que a Mãe Terra nos dá o exemplo da humildade, de aceitar sem reclamar tudo que fazemos, que o sol é um exemplo de renúncia, porque ele queima a própria massa para nos dar luz, calor e vida. Eu até perguntaria, tem na natureza algum exemplo de perdão? Porque normalmente eu vejo assim, um leão não perdoa a gazela, não. E a gazelinha lá, ele pega a gazela. Então, tem exemplo de perdão na natureza? Será que tem? Algum irmão sabe de algum exemplo da natureza de perdão? Ou a natureza esqueceu de perdoar? Perdão significa dar nova oportunidade de recomeçar e refazer. Nós vamos dormir hoje tranquilos, porque sabemos que o sol estará lá amanhã e amanhã teremos um novo dia. Nós sabemos, com as bênçãos de Deus, que teremos uma semana para fazer aquilo que não fizemos na semana passada. Um mês, um ano, uma década. Quantas vezes a natureza nos dá nova oportunidade de recomeçarmos? Então, o perdão está na natureza? Então, nós podemos aprender com a natureza, que está sempre nos ensinando todo dia. Lembro de ter comentado que eu ouvi isso na palestra do Haroldo. O João de Barro, né, com a casinha dele, a tempestade levou. O João de Barro rouba a casa do outro João de Barro. O João de Barro começa a praguejar Deus e a natureza, porque a natureza destruiu a casinha dele. Marca uma consulta com o psiquiatra, ele vai tomar Rivotril para ficar mais tranquilo. O João de Barro não faz isso. O João de Barro vai reconstruir a casinha dele. Vai reconstruir a casinha dele. Não está nos ensinando, não? Então a natureza está sempre nos ensinando, se nós tivermos olhos e ouvidos de ouvir. Dando prosseguimento. Sim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aqui mais uma vez o ensinamento de Jesus, que mostra a diferença para conosco. O que nós temos, posse, é posse de coisa material. Quando Jesus nos fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é diferente de falar assim, eu sei o caminho, eu sei onde está a verdade, eu sei o que é a vida. De você ser, eu sou. Porque quando você é, não importa onde você esteja, onde você esteja, você é. Eu sou a paciência. Aqui está uma coisa, uma agitação, uma impaciência, uma gritaria. Me muda? Se eu sou a paciência? Não muda. Eu sou o amor. Ah, mas eu não te amo. Muda? Não muda. Quando se fala que Jesus é o amor incondicional a nós, é por isso. Se nós amamos muito Jesus, Ele nos ama. Se nós amamos mais ou menos, Ele nos ama. Se nós não amamos nada, Ele nos ama. Se eu falo assim, eu odeio Jesus, Ele me ama do meu jeito. Porque Ele é. Então, quando Ele fala isso, é para nós nos livrarmos das posses que são materiais, para gradativamente nos tornarmos tal qual Ele. Porque Jesus é aquele que plasmou o planeta, nos recebeu, nos acolheu, nos socorre e nos ensina
para não sermos bajuladores dele. Ele não nos quer bajuladores. Ele se fez tal qual se fosse um homem comum, para que nós, homens comuns, aprendamos a nos tornarmos crísticos. É isso que ele veio nos falar. Abandonemos as nossas posses e nos tornemos filhos de Deus. Que para ser filho de Deus é cumprir a vontade de Deus. E ninguém cumpriu a vontade de Deus como o próprio Cristo. Então a mensagem da lição que nos parece bastante chocante, e Kardec colocou com toda a sua sabedoria o título do capítulo: Estranha Moral. E o título dessa parte: Odiar os pais. Isso nos choca muito. Sabe por quê? Jesus é o maior educador que já passou pela Terra. E ele já sabia de neurolinguística lá naquela época. Que para poder gravar melhor, você precisa associar imagens fortes. Esses que têm capacidade de memorizar várias coisas, eles põem vários, 10, 15, 20 palavras, e eles conseguem memorizar. Sabe como é a técnica de fazer isso? É criar uma história que geralmente meio absurda, para poder fazer forte. Por exemplo, essa palavra gato, fogo, árvore, água. Então um gato sobe uma árvore pegando fogo e pede água para poder apagar o fogo. É assim que eles criam. Eles criam uma história, porque quando você faz isso, você usa duas localidades diferentes do cérebro, usa a interconexão entre essas duas áreas, então a sua capacidade de memorizar aumenta muito. Só que Jesus já sabia disso lá. Não precisa falar, não, explicar, ó, gente, eu vou falar aqui para vocês, é porque eu tenho conhecimento de neurolinguística, vocês vão usar os dois hemisférios cerebrais. Os hebreus vão entender isso, gente? Tem sentido isso? Então, ele já ensinava dessa forma, para que pudéssemos fixar, não só em memória cerebral, mas em nossa alma. Jesus fala é para espíritos imortais. Então, odiar pais e mães, no caso do pai, odiar os pais, é só para poder chamar a atenção que nós precisamos, na verdade, é amar os nossos inimigos. E aquele que ama o seu inimigo, com certeza ama seu pai e sua mãe. Que Jesus nos abençoe.